somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, queridos filhos e filhas, começamos a quaresma. Com a quarta-feira de cinzas, quarta passada, nós iniciamos esse período forte de um convite que grita aos nossos ouvidos e aos nossos corações: voltai para Deus enquanto é tempo, buscai-o enquanto Ele se deixa encontrar. O nosso Deus está sempre perto, nós é que nos afastamos dele profundamente. Deus é sempre perto. É bonito entender isso, porque mesmo em meio às provações, às tentações, às tribulações da vida, as coisas que acontecem conosco que nós muitas vezes não sabemos explicar, Deus está perto de nós. E essa certeza é maravilhosa, porque quando no primeiro domingo da quaresma a liturgia traz sempre, como nós podemos ver a primeira leitura,
e o Evangelho e o Salmo de perdão, o Salmo 50, que cantamos e rezamos, lembrando que esta liturgia do primeiro domingo da Quaresma sempre recorda as tentações do homem. A tentação no primeiro homem, Adão, a tentação no homem por excelência, no novo homem que é Jesus. Esse homem Deus que o Senhor envia a nós para nos revelar que nele, em Jesus, nós podemos ser novos. Em Jesus Ele renova todas as coisas em nossas vidas e Ele nos faz novos. Ele mesmo vai proclamar, eis que faço novas todas as coisas. Então, assim como tudo aquilo, Jesus assume nele a nossa humanidade tão completamente, sem deixar de ser Deus, porque senão vira heresia, não é? Então, ele assume tanto a nossa humanidade, tudo que temos, que pensamos, que sentimos, que somos, para nos elevar a algo mais digno, a uma dignidade muito mais alta, para mostrar e revelar para nós que nós não podemos nos contentar com a nossa vida na carne, que nós não podemos nos contentar onde já chegamos, e deixar o pecado e a carne vencer mais do que o Espírito. Então, hoje no Evangelho, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Em Lucas, quem leva Jesus para esses 40 dias e 40 noites, antes de começar a sua missão de evangelização, na sua missão de pregação, na sua missão de salvação, de cura e libertação que ele vai fazer, ele passa pelo deserto. E é o Espírito Santo, segundo o Evangelho de Lucas, que leva Jesus ao deserto. E quando Jesus vai para o deserto, ali mesmo ele vai encontrar o demônio. E Satanás, assim como na primeira leitura que ouvimos hoje em Gênesis, vai estar no jardim, vai estar no Éden, naquele jardim de delícias ao qual Deus criou para colocar este homem e esta mulher. O demônio também estará lá. Antes de qualquer missão, antes de qualquer momento importante da nossa vida, não esqueça. O diabo vai estar sempre perto para nos tirar de Deus. Nós temos que vigiar demais para não cairmos nas tentações e nas insídias de Satanás. Ele é esperto. Você vê que se você prestar um detalhezinho do Evangelho de hoje, você vai perceber quando é que ele começou a tentar Jesus. Veja um pequeno, metade de um versículo diz, e Jesus sentiu fome. Olha que trem demoníaco, que trem esperto. Veja que Jesus estava já no deserto, um lugar de tentação, um lugar terrível, de fome, de sede, mas até então ele não tinha sentido a fome humana. A fome como todo humano sente. E quando o Evangelho diz, e Jesus sentiu fome, ele está ali perto. E começa a tentar. Uai, você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão, come, você é besta. Você não é Deus, você não é poderoso, para de ficar com dor de fome. Olha que tem terrível. Então o diabo ele está esperto, ele está à espreita, o tempo inteiro. Quando ele vê que você pode cair, e é por isso que a gente não pode nunca julgar ninguém. Às vezes as pessoas criticam o sacerdote quando vai acolher alguém na hora da provação, na hora da dor, na hora da queda, no relacionamento, no matrimônio, como pai, como mãe, qualquer hora que a gente está ali santo, aí o diabo está à espreita. Diz a palavra de Deus que ele ronda-nos como um leão, buscando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Então quem vence o diabo é a fé. Jesus vai vencer o demônio pela palavra. E aí nós vamos chegar a um ponto e vamos ver que o diabo também conhece a Bíblia. Aí lascou foi tudo. Na segunda tentação, o diabo achou que Jesus achou que estava abafando. Está escrito. Está escrito. Aí o diabo, é? Pois eu conheço também. E E qual palavra que ele falou para Jesus? O famoso Salmo 90. Que todo mundo tem aberto, só essa Bíblia em casa. Bando de gente que não lê Bíblia.
Todo mundo no Salmo 90. Só tem aberta aquela biblona velha, antiga, poeirada. Eu vou abrir no Salmo 90. Nunca leu, bando de católico que não lê Bíblia. Aí está lá. Eu vou ler o Salmo 90 porque ele é o Salmo que vence o diabo. Mas vai ler e viver. Porque o diabo sabe o Salmo 90. Ele pá. Gente, que coisa horrorosa. E por que o diabo sabe o Salmo 90? Porque na época do judaísmo era o Salmo, porque a salmodia já estava na boca, né, do Antigo Testamento, dos judeus, e esse Salmo 90 era o que os rabinos, os judeus, faziam exorcismo. Então, se o Salmo 90 era usado para exorcismo, o diabo sabia muito bem de coisa saltear, que ele ia para poder expulsar ele, toda hora vai ser esse Salmo de coca. Eu expulso se eu quiser, eu saio se eu quiser. Olha que trem esquisito. Às vezes você está aí citando o Salmo 90 de noite e o diabo não sai da sua vida, porque você não tem fé. Adianta só citar o Salmo 90. Quem dera se fosse só ele. Então veja que coisa terrível. O diabo está à espreita. Ele é astucioso. E a gente nunca pode duvidar dele. Não que ele é maior que Deus. Eu não gosto de povo com medo do diabo, com medo dele. Não. Isso aí para mim é bobagem. Porque aqui, ó, ele já foi vencido. Por que ele tentou Jesus? Para ele não chegar a isso aqui. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Por que o diabo tenta Jesus antes da missão dele? Ele quer devolver Jesus, tirar dele só isso aqui, ó. E nós vamos ver agora mais profundamente. Ele quer que ele não chegue a isso aqui. Porque se ele conseguisse, e ele tentou até o último instante. Zombou dele, riu dele na cruz, riu dele quando ele caiu. Volto a lembrar, já estamos no tempo de quaresma, já compra, já baixa o filme As Tentações de Cristo, tem que assistir todo ano para chorar, para morrer. Ainda canta de ver que eu choro demais. Pois chora, morra, mas veja. Porque ali está essa verdade. Ele está ali o tempo inteiro, aquele ser andrógeno, aquele ser esquisito, branco, esquisito, aquela capona preta, nojenta, horrorosa. Que Satanás verdadeiro é aquele do filme. Aquela carinha nojenta dele o tempo inteirinho. O tempo inteirinho. Quando mais a cruz pesava, quanto mais lascava ele de sofrimento, ele estava lá, aquele nojento, rindo dele, para tirar isso aqui. Porque se ele tirasse Jesus da cruz, nós não teríamos salvação. Então, o desejo dele, a tentação do diabo é a mesma. Se você cai na mesma esparrela dele, o que ele quer é tirar de Deus. O que ele quer é tirar a sua salvação. Então, vamos rapidamente aqui umas coisas importantes de teologia desse tempo, que é bom a gente católico entender melhor. Então, 3 perguntas importantes sobre esse evangelho de hoje para a gente meditar melhor. Por que Jesus está no deserto para ser tentado pelo diabo? Por que não é outro lugar? Porque ele poderia ser tentado em qualquer lugar, mas Jesus é levado ao deserto. Então, quando a gente lê o evangelho, tem que ser com o olhar do judeu do primeiro século, daqueles que estavam ouvindo a pregação de Jesus. Então, qualquer um daquela época ouvindo Jesus, que ouvisse Jesus falando do deserto, lembraria logo o êxodo no Egito. Então, lá no livro do Êxodo, vai acontecer o êxodo, né, onde os israelitas se libertaram do faraó. E ao serem libertados do faraó, quando o faraó deixa que eles saem do Egito, liberta através de Moisés, eles passam 40 anos no deserto, até chegar a Canaã, a terra prometida. Então Jesus, todo esse lugar teológico, não é um lugar qualquer. Jesus é levado ao deserto por esse período de provas e purificação. O deserto é um período, é um lugar de provas e lutas, para que a missão não seja tirada de nós. Presta bem atenção nisso e vai levando isso para a sua vida. Então Jesus aqui nesse deserto do Novo Testamento inaugura um novo êxodo. Ele representa o novo Israel de Deus, e também ele é o novo Moisés. Além de assumir a nossa natureza humana, ele também é o nosso libertador.
Então ele é o novo Moisés. Como Moisés libertou o povo da terra do Egito, ele também é o nosso libertador. Então, saída. A palavra êxodo significa saída. E eu falava no meu coração, saída de onde para onde? De onde sai no Antigo Testamento? Do Egito, casa da escravidão, escravo de Faraó. E na terra também ainda somos escravos do pecado, da tentação. A nossa carne ainda grita por tanta coisa. E para onde? Eles saíram do Egito para a terra prometida, para Canaã, uma terra onde mana leite e mel, a terra de delícias. E nós? Por que Jesus vai para o deserto no Novo Testamento ao inaugurar a sua missão? Porque também nele nós vamos sair da terra da escravidão, que ele veio tirar-nos da terra da escravidão, do pecado, para nos levar para o céu, a casa da liberdade eterna. Então, esse tempo de quaresma é tempo de lembrar assim, é tempo de provação, é tempo de tentação, porque eu quero chegar lá. Chegar lá onde? Se ele chegou na terra prometida, e foram muitos que morreram no meio de 40 anos do deserto, assim também muitas vezes nós não chegamos à Páscoa, não chegamos à ressurreição. Cuidado, o céu nos espera, e só entra nos céus os violentos. O céu é para os violentos. Você imagina você passar pelo deserto 40 anos, como é que fica no meio do caminho tanta coisa. Eu quero Canaã. Canaã nossa agora é o céu. E para chegar lá tem muita coisa. Vocês estão muito ainda. Nós temos muito que lutar. O diabo espreitando, a confusãozeira e mimimi. Qualquer coisinha me tira da igreja, qualquer coisinha eu saio. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou no outro canto. Um dia já estou na macumbaria, outro dia estou no espiritismo. Diabo é isso, que coisa horrorosa. Olha, meu filho, você quieta no deserto com Moisés, com Jesus, ou então o inferno está te esperando. Embora por dizer, ó, o céu está lá, Canaã está lá, prova, como diz a música bonita, de prova em prova, vitória após vitória, olha o que fez Jesus em mim, de prova em prova, de queda e levantada, e vamos. Então, depois o simbolismo dos 40, e na Bíblia, 40 dias e 40 noites Jesus passa no deserto, realmente lembrando a conexão com o Êxodo, né? 40. O 40, biblicamente, é o símbolo da tentação, da prova e da purificação. Vamos repetir com o Padre Joaquim? Tentação, provas e purificação. Juntos. Tentação, provas e purificação. E são vários 40 que nós temos na Bíblia, só recordando o dilúvio. Gênesis 7, 8, Noé, ele com a chuva, o dilúvio, coloca em prova a fé de Noé. É o tempo de purificação do mundo, do pecado e da violência. Moisés, além daqui, que nós já ouvimos, mas em Êxodo 24, Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, para que fosse purificado, para ficar na presença de Deus, para receber as tábuas da lei. Olha o tempo de purificação para receber a lei. Depois, o profeta Elias, 1 Reis 19, vai para o deserto, fugindo daquela maldita rainha Jezabel, e deixado sozinho por 40 dias e por 40 noites. Eita! Mas o bichinho entra em depressão, fica triste, fica sofrendo, 40 dias. Eita! O profeta Elias, ele passa por uma tribulação grande. Aquela mulher perseguindo ele para matar, e ele se sentindo sozinho. E Deus manda corvo para dar comida, e Deus manda cuidado dele. Quando Deus passa na brisa suave e dá consolação. Tempo de prova, de purificação. Então, 40, tempo de prova, de purificação. Quais são os seus 40, meu filho, minha filha? Em todo esse tempo, Deus nunca abandona. Sempre perto, alimentando, defendendo, mais perto do que nunca, mesmo que o povo não sinta. No deserto a gente não sente. Então, quaresma é o convite para você passar pelo deserto interior. Espiritualmente falar, eu estou no tempo de deserto. No tempo de deserto é o tempo que Deus mais cuida do povo, dá água. O povo reclama, murmura. Ah, estou com sede. Deus manda Moisés enfiar o cajado, sai água de Meriba e Mara.
E aí vai, tá com sede da água, tá com fome, manda codornizes, tá com fome, manda maná. Mas o povo murmurando, o povo achando ruim. Ah, porque é deserto, porque é calor, é porque não sei o quê. Ah, porque... E lembrando de cebola do Egito. O povo no deserto lembra da sopa de cebola. E acha, cebola já não presta, imagina sopa de cebola. Comia sopa de cebola no Egito, mas não está bom. O maná não está gostoso, o codorniz não está gostoso, a água não está gostosa. Assim somos nós no tempo do deserto, é o tempo da prova. Mas não esquecendo, Deus está perto. Quando a sua prova vem, que provar o seu matrimônio, que provar a sua fé numa dor, numa tristeza que você passa, nunca esqueça, é tempo de deserto, vai passar. Canaã chegará, o céu chegará, a graça chegará, Deus está perto. Então, Jesus no deserto revive nele esse tempo. Jesus precisaria ser tentado? Será que ele, sendo Deus, necessitaria disso? É uma pergunta boa, com certeza. Porque além de Deus, como humano também, ele experimentou a fome, como eu já disse, não é? Então, quando o diabo viu que ele estava sentindo, começa a tentação. Agora eu queria explicar essa tentação segunda, que é muito importante, que nós católicos às vezes nunca nem lembramos disso. Qual é a segunda tentação o diabo oferece para Jesus? Escuta aqui que o Padre Joaquim vai falar. Então, o que o diabo oferece para Jesus é dar todos os reinos do mundo. Escuta isso. Se me adorares, se prostrares diante de mim, eu te dou todos os reinos do mundo. Uai, Padre Joaquim, mas o diabo tem esse poder. Ah, mas tem, meu filho. O diabo aqui mostra a Jesus toda a humanidade. Escuta que tentação disso aqui que eu falei, terrível. Ele mostra todas as almas, todas as pessoas do mundo, porque ele já tomou posse delas. Todos os reinos foram dados ao diabo e ele pode fazer dele o que quiser. Ele é o príncipe deste mundo. Então ele manda aqui. Vocês estão entendendo o que o Padre Joaquim está falando? Ele manda aqui. E aí o que ele oferece para Jesus? Eu te dou tudo isso, não precisa morrer não, para que cruz? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou essas almas todas, bestão. Não precisa mexer com isso não. Para que você vai sofrer? Olha que trem terrível, menino. Acho que o ratinho ia falar, vou adorar logo, porque não vou mexer com isso aqui, mas eu lembrar dessa cruz, como a gente é fraco, né? Jesus não. Não precisaria mais da cruz. Se Jesus vem a este mundo para poder retirar todas as almas do poder do diabo, era só ele prostrar diante dele e adorar, ele daria. Mas como Jesus não é besta, o diabo só engabela. Ele não tem palavra, nunca teve. Na hora que você está aos pés dele, ai. Adorava lá, ele dava aquela gaitadona dele, igual naqueles filmes. Aí acabava com tudo, lascava tudo, igual aquela bruxa nojenta que tem naqueles trem. Porque ele não tem palavra, ele nunca teve. E a terceira tentação, que tentação foi essa que eu já falei? Jesus citando a Escritura, o diabo também cita o Salmo 90, usa a mesma estratégia que Jesus. Vocês estão vendo o que o diabo pode fazer com a sua vida? Jesus rebatia as tentações com as Sagradas Escrituras, mas o diabo também conhece-a. E aí tenta Jesus no orgulho espiritual. Esse salmo era usado, como eu disse, né, para os exorcistas judeus, para expulsar o demônio. Então, o diabo conhecia ele de cós salteado. Então, Jesus vai vencer o orgulho. Lança-te daqui, lugar mais alto, pode lançar daqui, vai voando. Você não é Deus? Os anjos vão te pegar, bestão, você vai voar. Todo mundo vai te ver que você é poderoso, que você está voando. Os anjos estão te salvando. Jesus, do reinado dele não é esse. Jesus vence esse orgulho espiritual que o diabo oferece para ele com o caminho da humildade, da cruz, do sofrimento. Não com espetáculo, poderio exibicionista, ele oferece a vida com humildade. E aí, terminando, meu filho, minha filha, essas tentações recordam também a primeira leitura, as tentações do demônio com Adão. Adão é tentado e Jesus é também o novo Adão. No que Adão caiu, que a serpente maligna ofereceu para ele, Adão caiu. Jesus não. Então Jesus vence. O primeiro Adão, o que o primeiro Adão não resistiu, ele nos revela que podemos com ele
nele, por ele, com sua palavra também. Ler a palavra, deixar a palavra de Deus, nós ter a palavra de Deus na boca para resistir o demônio, e nós vamos resistir com ele a toda e qualquer tentação. Escuta o que o Padre Joaquim está falando. A toda e qualquer tentação. Não tem tentação nenhuma que a gente não consiga resistir com ele, nele, por ele. Então é tempo de luta, de penitência, a quebrantar a carne, o orgulho, se pode vencer nele. Então Jesus é o autor da nossa vitória. Ele já teve a vitória por nós. Então, queria que você ficasse em pé só um pouquinho, querido filho, querida filha. E contempla, todos vocês olhem para a cruz de Jesus. E eu queria que você olhasse para dentro do seu coração nesse momento e fizesse um bom exame de consciência. Peça ao Espírito Santo que revele quais são as suas tentações, em que você tem sido tentado neste mundo, nesta vida. Meu Deus, quais são as minhas reais tentações? Quais as vezes que eu sinto que eu estou perdendo a fé? O que me faz perder a fé? O que me faz afastar da igreja? Por que eu volto à igreja só de quaresma em quaresma? Por que eu venho na igreja só para batizar uma criança e nunca mais eu volto? Por que eu não tenho uma fé suficiente de educar meu afilhado, o meu filho na fé até o fim? Por que eu sou tão estranho, tão fraco? Por que eu prometo que eu não vou mais beber para minha esposa e no outro dia já estou na mesma esparrela? Por que eu não consigo vencer o vício do cigarro? Por que eu não consigo vencer tantos vícios que têm acabado com a minha família? Por que eu não consigo vencer o adultério? Por que eu não sou um homem fiel, uma mulher fiel? Por quê? Por quê? É porque eu estou olhando mais o celular, estou dando mais poder às coisas do demônio do que de Deus? Você pode. Esse vício não é maior do que Deus. Jesus venceu essas 3 tentações, e o número 3 na Bíblia significa perfeição. Então, o número 3 não é que só são 3 tentações. Nessas 3 significam todas as tentações que o diabo pode fazer conosco. Então, olhando para a cruz de Jesus, peça a Ele a graça. E acredite na sua oração. Olha para Jesus. Se o Senhor venceu como humano e Deus, eu sei que pelo meu batismo também o Senhor colocou o Espírito Santo em mim. E esse mesmo Espírito Santo que te conduziu ao deserto, te deu forças. Os anjos, depois que o Senhor venceu tudo, vieram te consolar, vieram te dar força para sair do deserto, para sair de perto do diabo. E tem uma outra passagem das tentações que diz: o diabo o deixou até outra ocasião. O diabo não nos deixa facilmente. Ele vê que você já venceu aquela hora, mas ele vai ficar à espreita. Como eu disse na palavra, como um leão buscando a rugir, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Não é uma fezinha, rezando de vez em quando, indo na igreja de vez em quando que você vai vencer o diabo, não. É todo dia. É oração constante, é jejum, é abster-se das coisas do mundo. Ah, meu filho, minha filha, se fosse tão fácil assim. Se fosse tão cuticute a vida da fé para a sua salvação, o céu é para os violentos, o céu é para os grandes. Temos que vencer todo dia um leão. Temos que matar um leão por dia. Porque toda hora tenta-nos. Toda hora ele vem. Quando a gente está assim, fraco, ele vem para nos tirar a graça. Vigiai. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Quem cai na tentação são os fracos de fé, são os que não oram, os que não vigiam, e mesmo esses que vigiam,
vem a hora da fraqueza. Se nós não vigiarmos o tempo inteiro, não damos conta. Por isso nós te pedimos, Senhor, rezamos 3 vezes o final do Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,